Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Inácio Alves e vamos dar continuidade às nossas aulas sobre servidores Windows. Lembrando que em uma aula anterior nós já criamos a nossa máquina virtual Windows e essa máquina virtual ela vem com uma interface de rede conectada à interface Internet do VirtualBox. A interface Internet do VirtualBox é um switch interno do VirtualBox e também está conectado ao nosso roteador, ao nosso pfSense. E com isso, é de se esperar que a nossa máquina Windows ela tenha acesso à rede local já e à rede externa também. Porém, duas coisas são importantes de lembrar. Tá? Primeiro, que nós desabilitamos o nosso acesso, nossa interface que fornecia DHCP, uma vez que nós vamos habilitar isso no nosso sistema Windows Server. O outro ponto importante é que, quando nós formos instalar a máquina virtual Windows Cliente, é importante que a nossa rede já tenha um servidor de DHCP, para que o Windows consiga se conectar na rede local e acessar a internet para baixar atualizações ou para fazer verificações enquanto ele se instala. Então, por isso, nós precisamos primeiro instalar o nosso Windows Server, fazer a configuração básica de rede dele, adicionando um endereço IP fixo, que a gente já definiu anteriormente, que vai ser 192.168.10.2, e em seguida configurando também o servidor de DNS e de DHCP dentro do nosso servidor Windows. Na verdade, nós vamos fornecer para as redes da máquina local o DNS do Google, até que nós tenhamos o nosso próprio servidor de DNS devidamente configurado. Então, vamos dar início. Eu vou clicar no botão iniciar para ligar a minha máquina virtual Windows. O CD de instalação já está no driver, então eu vou começar a minha instalação. O procedimento de instalação do Windows 10 é extremamente simples. Tá? Primeiro, nós escolhemos o idioma que vai ser utilizado para identificar data, hora e moedas. Eu não consigo modificar o idioma de instalação, ele só pode ter em inglês. Mas para a representação de moedas, nós vamos escolher português, especificamente português do Brasil. Então, cuidado para não escolher um português diferente. Temos ali algumas versões do idioma português, tá? Para os vários países que falam a nossa língua, ou uma variante do português de Portugal. Vamos escolher o teclado ABNT ou ABNT2, dependendo do tipo de teclado que você tem. Se você tem um teclado com a tecla cedilha, então é ABNT2. Se você tem um teclado em português, mas que no lugar da tecla cedilha tem a tecla de dois pontos e ponto e vírgula, então você tem um teclado ABNT. Por outro lado, se você tem um teclado que não tem as acentuações do teclado brasileiro, provavelmente você pode ter aí um teclado americano ou um teclado francês, por exemplo. O mais comum no Brasil é termos teclado ABNT ou ABNT2, sendo que o ABNT2 é predominantemente a maioria, então nós vamos escolher esse teclado. Clicando em próximo, clicando então em instalar agora. O procedimento ele é praticamente todo automático, então tudo que nós temos que fazer é aguardar a conclusão da instalação. Durante o processo, pode ser que a sua máquina virtual ela reinicie algumas vezes. Provavelmente, a última escolha que nós temos que fazer é essa que apareceu aqui na tela agora, onde nós temos que optar pelo sistema Standard ou pelo sistema Data Center. Você pode ir no site da Microsoft e consultar sobre essas duas versões. Pode procurar no Google qual é a diferença entre o Windows Server Standard e o Windows Server Data Center. O que nós vamos identificar de diferença principal aqui para nós é o seguinte: se você escolher a opção Standard em vez da opção Standard Desktop, o seu Windows Server não terá interface gráfica. Então você terá que interagir com ele por meio de comandos. É recomendado que você faça isso, uma vez que você removendo a interface gráfica, você retira uma grande possibilidade de existência de bugs e problemas que podem levar à invasão do seu servidor. A mesma coisa para o Data Center e Data Center Desktop.
O desktop tem uma interface gráfica. O que você precisa pesquisar agora é qual é a diferença do Data Center para o desktop. Eu vou instalar a versão Data Center com interface gráfica, tá? Mas fiquem à vontade para pesquisar e descobrir como instalar e configurar o seu Windows Server por meio de linha de comando. Clicando então no botão próximo e aguardando o procedimento de instalação, obviamente depois de aceitar a licença de instalação. Bem, nessa parte nós devemos escolher se nós queremos reparar uma instalação existente ou customizar, né? Ou seja, criar uma instalação do zero, uma instalação aqui avançada. Na verdade, tudo que nós temos que fazer aqui é clicar no disco que nós queremos instalar e clicar próximo. A menos, é claro, que você queira fazer um particionamento específico aí para o seu sistema operacional. Eu vou optar pelo padrão e clicar em próximo. Nesse momento, a instalação ela já iniciou. O Windows está desempacotando os arquivos, ou seja, ele está descompactando os arquivos existentes na imagem de instalação e depois de alguns minutos e algumas reinicializações, nós teremos a nossa máquina pronta. Enquanto isso acontece, eu vou dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco eu volto. Bem, nesse momento o Windows está tentando instalar as atualizações e finalizar o processo. Provavelmente a máquina vai reiniciar e temos que tomar cuidado porque durante esse processo de reinício pode aparecer na sua tela para você pressionar alguma tecla para acessar via CD-ROM. Mas não pressione nenhuma tecla, porque você já instalou, por exemplo, nesse momento agora. Tá? Então você tem que esperar o Windows iniciar por conta própria. Se você apertar alguma tecla, você vai entrar no modo de instalação do CD novamente. E não precisa mais fazer isso, porque o Windows já está instalado. Tudo que nós precisamos fazer agora são as configurações iniciais do nosso sistema operacional. Então, quando o sistema terminar de carregar, nós vamos executar este procedimento. Uma vez que o processo de instalação tenha finalizado, nós devemos escolher uma senha para o usuário administrador. Lembrando que, igual ao pfSense, o Windows ele tem restrições a respeito de senhas. Então, você precisa digitar uma senha que tenha pelo menos 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas e números, preferencialmente incluindo símbolos também. Eu vou digitar então a minha senha. Digitada a sua senha, você então está com o sistema pronto para ser utilizado e você vai perceber que ele indica que você tem que pressionar Ctrl mais Alt mais Delete para desbloquear o seu sistema operacional. Você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode vir em dispositivo de entrada, teclado e inserir Ctrl Alt Del, ou você pode perceber também que do lado de Ctrl Alt Del nós temos um conjunto de teclas de atalho chamada de Host mais Del. A tecla de Host ela é definida nas configurações do seu VirtualBox, na parte de atalhos de teclado. E pode ser visualizada também na parte inferior aqui da janela do seu VirtualBox. No meu caso, eu modifiquei para que essa tecla ela seja a tecla Alt-GR, que é aquela tecla Alt que tem do lado direito da barra de espaço no seu teclado. Consequentemente, para acessar a opção Ctrl Alt Delete, eu posso segurar o Alt direito e apertar a tecla Delete. Geralmente, na configuração inicial do VirtualBox, você vai ter o Ctrl direito como sendo a tecla de host. Eu precisei modificar porque o meu teclado não possui essa tecla. Então, eu preciso utilizar a tecla Alt direita, ou eu posso simplesmente vir nessa opção entrada, teclado, e clicar nessa opção. O Windows, então, vai me pedir a senha. Eu vou fornecer essa senha. Observe ainda que, na parte inferior, o Windows está indicando que você não tem uma conexão de rede adequada. Isso porque nós não temos um servidor de DHCP na nossa rede.
Isso não vai ser um problema. Vamos iniciar o nosso Windows e vamos então partir para a configuração da rede. Perceba que logo na inicialização, o Windows ele lhe pergunta se você quer permitir que o seu servidor Windows ele seja descoberto através da rede. Ou seja, na hora que um usuário plugar uma máquina na rede, na sua rede local, com os avisos do Windows indicando o tipo de serviço que pode estar disponível, essa nova máquina vai identificar o seu servidor Windows. Eles recomendam isso para você fazer na sua rede local, mas não em redes públicas. Bem, nós vamos dizer que sim, uma vez que o nosso servidor Windows vai estar dentro de uma rede local. E ainda temos o problema da falta de conexão para resolver. Vamos clicar com o botão esquerdo, né, no nosso ícone de conexão aqui, para acessar a opção Network e configurações de Internet Settings. Aqui nós temos um botão chamado Mudar adaptador de rede, mudar opções do adaptador de rede. Vamos clicar nele, onde nós teremos acesso a todas as placas de rede instaladas no nosso servidor. Nesse caso, o nosso servidor tem apenas uma placa de rede. Podemos então clicar com o botão direito nessa placa de rede e escolher a opção Propriedades. Temos várias configurações que podemos fazer, mas nesse momento estamos preocupados apenas com a configuração do Internet Protocol versão 4, ou seja, o nosso famoso IPv4. Se você estiver em uma rede que tem disponibilidade de IPv6, então obviamente você também vai configurar o protocolo IPv6. Clicando no IPv4, podemos clicar em Propriedades, usar um IP fixado, que vai ser o 192.168.10.2, conforme já tínhamos definido anteriormente no nosso desenho de infraestrutura. A máscara de rede é /24 ou 255.255.250 e podemos colocar o gateway padrão. O gateway padrão é o endereço IP do nosso pfSense, que é o 192.168.10.1. Por hora, nós vamos utilizar um servidor de endereço de DNS previamente escolhido, que é o 8888, ou seja, o servidor de DNS do Google. Depois, quando nós fizermos a nossa instalação do nosso servidor de DNS interno, nós viremos nessa configuração, voltaremos nessa configuração para fazer as devidas alterações. Vamos então dar um OK e podemos abrir um prompt de comando simplesmente para garantirmos que nós estamos com as configurações adequadas, que as nossas configurações estão funcionando devidamente. Para isso, eu vou dar um ping para o endereço IP do Google, a minha máquina está pingando adequadamente, e eu vou dar um ping para um endereço via nome. E percebemos também que está sendo pingado de forma adequada. Ou seja, a partir da nossa máquina virtual no Windows, está conectada via switch internet através do pfSense, que por sua vez está conectado na nossa rede local. Então, o nosso servidor Windows consegue acessar a internet. Mais do que isso, eu posso, por exemplo, abrir o navegador. Aceitar as configurações e tentar acessar o endereço 192.168.10.1. Novamente, vamos receber a mensagem de que essa conexão pode não ser segura, mas nós queremos acessar a página. Vamos na página web. Ele não perguntar e fechar, e temos acesso aqui ao nosso pfSense.
Bom, provavelmente a configuração do pfSense não foi salva adequadamente, mas isso não é um problema. Nós podemos voltar lá no nosso pfSense e alterar essas configurações. Bem, estando de posse da interface do pfSense, sabemos que o nosso Windows ele está funcionando corretamente. Então, a partir de agora, podemos administrar o nosso pfSense a partir da nossa máquina Windows Server. Nos próximos vídeos, eu mostrarei como nós podemos configurar o servidor de DHCP dentro da nossa rede local a partir do nosso servidor Windows, do nosso Windows Server. Por hora, nós vamos encerrar essa aula e continuamos em breve. Até a próxima.